Oi, tias. Tive que dar uma pausa aqui na gravação, tá? Irmãs, tias. Meu telefone tava tocando, chegou gente, atrapalhou tudo. Mas vamos voltar da onde nós paramos, tá? Eu tava falando aqui de como era tratada a deficiência antigamente, né? De acordo com cada século, né? Na Idade Média, na Idade Antiga, no século XVI, no século XV, no século XIX, na década de 60. E teve uns marcos históricos, né? Que ajudaram a fazer com que a Constituição brasileira incluísse essas crianças e adolescentes, tá? Então, a Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao ensino fundamental regular a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, e deixa claro que a criança com necessidade educacional e especial deve receber atendimento especializado, complementar de referência dentro da escola. Por isso que as escolas hoje têm que trabalhar com a inclusão, tá? A inclusão também ganhou reforço com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. Você pode ver, né, que é uma coisa bem recente, né? E com a Convenção na Guatemala, né, em Salamanca, em 2001, que proíbe qualquer tipo de diferenciação ou exclusão ou restrição baseada na deficiência da pessoa. Então, não pode ser excluído, não pode ser diferenciado, não pode restringir o acesso dessa criança, dessa pessoa, desse adulto, desse adolescente a atividades na sociedade, tá? Então, por causa desses marcos históricos, também a inclusão social ganhou força. Bom, ponto, né? Agora nós vamos falar aqui do primeiro tópico nosso, que é como que as igrejas evangélicas têm trabalhado com as nossas crianças com deficiência. Vamos lá? Vamos pensar. Nós, como professores, como tias e tios do Ministério Infantil, nós que cremos na palavra do Senhor, nós que lemos a Bíblia, né? Sabemos que Jesus operou vários milagres. Ele curou o cego, ele curou um paralítico, né? Ele curou o mudo, surdo. Deus poderia curar essas crianças? Sim. Sim. Mas e se ele não quiser curar, né? Se ele quiser ela desse jeito que ela é, nós vamos deixar ela de fora? Não. Nós temos que arrumar um jeito de incluir elas também junto com a gente, na sociedade, né? Incluí-las na sala de aula, incluí-las numa atividade que você vai fazer. É difícil? É. Mas não é impossível, não é verdade? A maioria das igrejas, as crianças sentam ao lado dos seus pais no culto dos adultos. Não são incluídos nas programações das crianças das igrejas. Muitos pais ainda deixam seus filhos em casa. Vou abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Há algumas deficiências que, alguns casos que realmente a criança não tem condições físicas de estar ali. Alguns casos, tá? Mas não é em todo caso. E cabe a nós, né, tias e tios, colocar essa criança aí no meio das outras, né, incluí-las. Vamos lá? Primeiro tópico, a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais nas igrejas. O que a igreja precisa para receber as nossas crianças especiais? O que a sua igreja? O que a minha igreja precisa? Será que a nossa igreja tem uma estrutura para receber uma criança assim? Uma criança paraplégica? Uma criança com síndrome de Down? Uma criança surda, muda, cega, né? Com deficiência visual? Será que a nossa igreja está preparada para isso? Que não adianta eu, você, né, se preparar,
estudar, né, pesquisar, orar por elas, sendo que a nossa igreja não tem uma estrutura para recebê-los. Então, a igreja precisa saber quais as necessidades que a criança e a família dessa criança apresentam, tá? E a igreja também tem que estar preparada. Uma rampa para um cadeirante, um banheiro para deficiente, né? Isso já não cabe a nós, né? Cabe ao nosso pastor, ao nosso líder, né? Estar abrindo a visão para né, esse processo de inclusão, tá, irmãos? Mas aqui nós precisamos fazer as necessidades que as crianças e a família delas apresentam. Então, qual a necessidade que essa criança ou que essa família precisa, tá? Necessidade de ser aceitas em um espaço de acolhimento. É o que eu falei, a estrutura da igreja, tá? A amizade e apoio religioso, um amor incondicional, necessidade de ser aceita. O que eu quero dizer com isso, tias? Não adianta colocar aquela criança na sua sala e você não conseguir, né, passar para ela aquilo que você está ministrando, você olhar para ela e a sua, né, a sua feição, a sua cara já, seu rosto já demonstrar que você tá tendo dificuldade, ou as outras crianças olhar para ela diferente, né? Então, ela primeiro tem que ser aceita. A gente tem que tentar passar para as crianças que essa criança ela é especial, sim, né? Mas ela é como todas as outras, é uma criança. E nós, professores, também, tá? Porque tem professores, tem pessoas, né? Deixa eu falar certo aqui, que não aceitam, né? Não aceitam essa deficiência, essa criança com síndrome, com deficiência. Então, a primeira coisa, as crianças têm que ser aceitas, tá? O amor, o espaço, né, de acolhimento, que eu falei, a estrutura. Sua sala tem que ter uma estrutura para receber uma criança assim, né? A igreja tem que ter uma estrutura. A amizade e apoio religioso, tanto para a criança quanto para a família da criança, porque você tem que receber essa criança e a família dela. Porque a família também precisa de um apoio, um carinho. Se você puder ajudar, direcionar ela para profissionais, se você puder ajudar ela, às vezes necessidades, né, que ela tá passando na casa dela. Então, a família também precisa desse apoio, tá? Um apoio religioso também. E um amor incondicional, gente. Nós temos que amar. Se não tiver amor, não dá certo. Então, essa criança ela precisa ser amada, ela precisa sentir que ela é amada, tá? O que a Bíblia diz sobre inclusão? Jesus foi um exemplo de inclusão em seu ministério. Jesus. Olha, temos exemplos aqui, tá? Mefibosete, em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 1 ao 12. O cego de Jericó, em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 45. O surdo mudo, Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. O paralítico de Cafarnaum, Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Todos isso são exemplos de inclusão, né? Jesus não deixou eles de fora. Então, quer maior exemplo? Jesus foi o maior exemplo